Olá galera, bem-vindos a mais um Alucinados por Velocidade aqui no portal High Speed Brasil, trazendo muita informação sobre o mundo da motovelocidade e também do automobilismo. Hoje comigo o ensonado Pedro Rodrigo, aqui nos estúdios da High Speed. Pedro, tudo bem com você? Com uma cara de cansado, desanimado, sem vontade de cantar uma bela canção? Antes foi, tô cansado mesmo, muito corre-corre, trabalhando demais. Meu sogro tá com problema de saúde, então tá meio corrido as coisas. Entendo. Mas vamos trabalhar, que é o que sobra para nós. Graças a Deus aí. A gente não pode reclamar de trabalho nos últimos dias. Não. Já de salário a história muda de figura, mas vamos falar do que realmente interessa. Vamos falar de corrida de automobilismo. E antes da nossa primeira matéria, do nosso primeiro assunto, Pedro Rodrigo traz para você os pilotos e as equipes High Speed. Vamos agradecer os pilotos High Speed agora no mês de março. Começando pelo kart, temos o Gustavo Ariel, o Alberto Otazu, a Gabriela Moraes, o Gabriel Moraes e o Luiz Casarré. Na Fórmula 1600, temos o Ricardo Hag, o Marcos Pimentel e o Bruno Leme. Já na Fórmula V, temos o Cristiano Denardi e o Augusto Santin. Já no Marcas, temos o Ale Pepe e o Giovanni Almeida. Na Old Stock, temos o Rafael Lopes e o Rodrigo Elau. Na Stock Light, temos o Gabriel Lusquinhos. Agradecer também as equipes High Speed. Temos na Fórmula V, temos a F-Promo Racing. Temos a Alfia da Fórmula 1600. Temos a Beto Preparações da World Stock. A Fórmula Forfan da Fórmula 1600 e o Juca Motors da Fórmula 1600. E você que quer ser um piloto ou uma equipe High Speed, entre em contato aqui que vamos dar um jeito de você aparecer aqui no portal High Speed. Vamos aí pro estúdio. Muito obrigado ao Pedro Rodrigo. Pedro, muito obrigado, viu? Valeu por trazer as equipes dos pilotos High Speed. Quero começar falando com vocês da NASCAR. A NASCAR. Depois de um domínio da Ford, agora vem o domínio da Toyota, de um piloto, para ser mais específico. Kyle Busch, que venceu a terceira na sequência. E tá lembrando alguém o ano passado, né? Tá lembrando o Sr. Marsh Truex Jr. Que esse ano só teve uma vitória até agora. Mas que se garantiu, no playoff, que é o que é mais importante. Atualmente ele ocupa uma posição intermediária na tabela, mas... eu ultimamente eu tô assistindo muito pouco NASCAR, porque eu já não era muito fã. Agora com esse negócio dos estágios... eu gosto. Eu não gosto muito, mas graças a Deus que eu tenho você para poder assistir. A gente vê NASCAR de madrugada, cara. Eu gravo as corridas de NASCAR e vejo nova de madrugada. Você fala, pô, você não dorme? Fala, quando eu durmo, eu volto e vejo de novo. Como eu falei pra patroa, dormir, o dia que a gente morrer, a gente dorme, cara. Então, nesse final de semana, a NASCAR teve uma grande disputa. O Busch mostrou mais uma vez, que o seu Toyota de chocolate está voando. E agora é a Toyota que amplia um domínio na categoria, que já passou pela mão da Ford e agora chega na Toyota. A Chevrolet vem decepcionando, apenas uma vitória na temporada na abertura com o Dillon, no mais somente as outras duas marcas. Elliott ficou em segundo, Hamlin em terceiro. A categoria já mostra alguns classificados, como nós já citamos, o Busch, o próprio Dillon, o Harvick, o Martin Truex Jr. já classificados para os playoffs, e a próxima etapa acontece em Talladega neste final de semana. Na Xfinity Series, Bell venceu com Gragson em segundo e Sadler em terceiro. Mais uma categoria também que mostrou muita força nesse final de semana. E a Nightway Truck Series não teve disputa também. Eu acho que, tirando isso daqui, o Kyle Busch, que é o líder com 415 pontos,
e 3 vitórias na temporada, Pedro, não está muito difícil aí de descobrir que se ninguém segurar, a Toyota vai seguir dominando. E aqui eu cito 2 nomes, além do Busch, o próprio Martin Truex, que também tem Toyota. Na verdade, vai depender muito dos circuitos que vêm daqui para frente. Depende muito de tamanho e de traçado, porque os próprios circuitos mistos, que são 2 esse ano, se eu não me engano, não vai ser deles. A gente não sabe, e é bem capaz de ser dos convidados que vão estar andando nessa prova, que é uma das provas que anda os pilotos mais novos, né? E você vai ter aí, são 4 de 1,5 milha, e depois você vai ter os grandes. Nos grandes eu acho que a Toyota vai fazer um pouco melhor. Já nos circuitos pequenos eu ainda acho que a Ford vai dominar. E a Chevrolet nessa história? A Chevrolet ficou muito para trás com o carro novo. O carro ele não está acertado. Mas vamos ver pro próximo ano. Ele tem um ano para desenvolver toda essa carenagem nova, né? Exatamente. Bom, como eu já disse, próxima etapa acontece em Talladega neste final de semana. Vamos sair um pouquinho da NASCAR, que mostrou muita força, e vamos desembarcar lá na Holanda. Hora de falar de Superbike World. E na primeira corrida deu Johnny Ray. De novo. Na segunda deu chão, né? A segunda ele ficou em segundo. Na segunda corrida ele ficou em segundo. Na primeira corrida do Superbike World, Johnny Ray mostrou porque ele é o atual tricampeão. Com uma grande pilotagem, venceu com o Sykes em segundo e o piloto da casa, Vandermark, na terceira colocação. Na segunda disputa, o Ray largou um pouco mais para trás, só que com todo o seu equipamento conseguiu chegar no pelotão da frente, só que o Sykes venceu com o Johnny Ray em segundo e o Vandermark na terceira colocação, esse jovem holandês que vem despontando como uma das forças do Superbike World, Pedro. O Superbike é onde você consegue ver muito mais o talento do que a tecnologia, como na MotoGP. Isso mostra muito mais a qualidade dos pilotos. E vou falar para você, o Johnny Ray está sendo cotado para ir para a equipe oficial Kawasaki no MotoGP, e ele que está recuando, não estava querendo ir, né? Porque ele vai ter que fazer todo um desenvolvimento. Né? Ele não estava muito afim, não. Bom, no campeonato, Ray é o líder com 159 pontos, Davis é o segundo com 129, Melandri o terceiro com 115, ou seja, ele já tem 30 pontos de vantagem no começo do campeonato. Próxima etapa da categoria entre 11 e 13 de maio na Itália. Se ele ganhar o campeonato, a gente bota no final do ano o Galvão. É tetra! É tetra! É mais ou menos aí, Galvão, aquele abraço para você. E encerrando o nosso giro aqui no primeiro bloco do Alucinados por Velocidade, vamos falar de Fórmula V, que esteve no CPA em Piracicaba neste final de semana, e a grata surpresa de Rafael Capitu. Rafael Capucci. Rafael Capucci Júnior venceu as duas disputas. Primeira corrida do menino. Exatamente, ele foi bem, venceu o Rafael Júnior. Parabéns, Rafael, pelo trabalho nesse final de semana. Parabéns a toda a equipe da Fórmula V que esteve lá. Mas o líder do campeonato é o Gabriel Paulino, que no final de semana não conseguiu vencer como foi na primeira etapa, mas jogou pelo campeonato. Jogou pelo campeonato e também pela vaga, né? Hoje eles estão disputando uma vaga para a Euronascar, para fazer uma prova na Euronascar. Para testar o carro, essas coisas todas, uma ida para os Estados Unidos, testar o carro, um prêmio extremamente considerável. Então tem que batalhar mesmo. Você vê o Gabriel Paulino, você vê... No início da semana passada teve o lançamento do piloto do Santin como piloto do Remo mesmo, então fizeram uma festa, a equipe inteira foi lá para apresentar o Santin como piloto, a equipe que eu falo, os jogadores de futebol, né? Sim. Foram apresentar numa festa e hoje ele é oficialmente um representante do Remo, né? Do Futebol Clube do Remo lá. Na corrida 1, Capucci em primeiro, com Natan Brito em segundo, o Santin na terceira colocação e o Paulino em quarto. Na segunda corrida, o Capucci venceu com o Paulino em segundo, Brito em terceiro e o Santin na quarta colocação. No campeonato, o Paulino é o líder com 70 pontos, próxima etapa 17 e 18 de agosto. Ou seja, muito tempo pela frente aí para mudar.
E só para a gente encerrar o papo Piracicaba, o piloto High Speed Giovanni Almeida esteve na disputa do Marcas Local, venceu as 2 disputas na categoria novatos e na categoria super ele subiu 2 vezes no pódio no 3º lugar. Giovanni, aquele abraço, parabéns para você. Da próxima vez você liga, não adianta avisar à noite. E aí, por que vocês não foram? Eu só descobri depois no outro dia quando você me marcou. Eu lembrava, porque aí como a gente não foi fazer a Fórmula V, que eles estão com alguns problemas lá, e nós tivemos aqui outra coisa para resolver, a gente acabou nem indo para lá e deixamos para fazer só o kart no final de semana. Né? Exatamente. Então, parabéns aí ao Giovanni por mais essas 2 vitórias, com um carro que é o Gol, que é totalmente diferente. Abraço ao pessoal ao Juca e a Juca Motors, a todo mundo lá. Agora ele aprendeu a segurar o boi bravo, né? Agora ele está segurando o golzinho agora, que é bem diferente a tocada. Galera, a gente vai para o primeiro intervalo aqui na Alucinados. Daqui a pouco a gente volta para falar de Fórmula Indy e a vitória de Joseph Newgarden. A gente volta já. É de sonho e de pó, o destino de um só, feito eu, perdido em pensamentos sobre meu cavalo. Sou caipira, pirapora, nossa Senhora de Aparecida, ilumina minha L200 Triton Sport, tradição e tecnologia. Andou, comprou. RCP Racing, venha visitar nosso showroom. Conheça todos os nossos produtos, macacões, sapatilhas, luvas, camisetas, jaquetas e muito mais. Estamos presentes com a loja nos regionais do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Pode vir no nosso showroom, no nosso site rcpracing.com ou pelo Facebook Ricardo Pinto. Nosso WhatsApp é 11 98 259 6173. RCP Racing. Fórmula V, essa é a verdadeira categoria escola brasileira, dando toda a base para nossos pilotos poderem fazer voos mais altos. Um corpo técnico chefiado por Wilson Fittipaldi. Vem aprender e fazer parte dessa família. Informações F-Promo Racing 11 98 253 0994. Para saber mais sobre a Fórmula V, acesse www.fvee.com.br. Depois dessa importante declaração de Pedro Rodrigo, voltamos aqui com Alucinados por Velocidade no portal High Speed Brasil, convidando você a acessar as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, manda sinal de fumaça pra gente, não tem problema. Acesse, curta, compartilhe, comente, dê o likezinho lá pra gente, a gente tem o maior prazer em responder-los. Hora de falar um pouquinho de automobilismo norte-americano, na verdade voltar para os Estados Unidos e falar da Fórmula Indy, que a corrida aconteceu na segunda-feira. Parou na metade da corrida no domingo, por causa de chuva. A Indy, dependendo da chuva, não anda. Não anda. Não era um oval, né? Era um misto. Era um misto, então por isso acabou a corrida indo até um certo ponto e aí eles decidiram parar por segurança aos pilotos. Na hora que eles começaram a escapar, de verdade, daí a Indy pede para parar e acabou tendo a corrida na segunda-feira e o Newgarden fez um corridão. Exatamente. Vamos falar do que interessa, que é a vitória do Joseph Newgarden, 4 corridas, 2 vitórias e 2 sétimos lugares. Quando ele na primeira, ele é sétimo. É assim que funciona a vida do Newgarden. Já é líder do campeonato. Na minha concepção, é o piloto que vai chegar mais uma vez na disputa pelo título. O Rossi, que vinha andando bem, não fez uma boa corrida. O Robert Wickens teve um pouco de trabalho nesse final de semana também, que são 2 pilotos que vêm dando trabalho. Aí você fala, pô, e o Dixon, e a galera, pô. Robert Wickens, vieram falar, mas outro dia tava uma pergunta, quem é Robert Wickens? Pessoal, vocês não assistem Fórmula 1, não? Porque ele foi piloto da Spyker durante acho que 1 ou 2 anos, depois ele ainda foi da outra equipe, que continuou laranja, né? E aí que ele saiu da Fórmula 1, ele ficou 2 ou 3 anos na Fórmula 1, andando com o Christian Klein. Ele chegou a ser piloto de Fórmula 1,
Estava no DTM também, andou bem no DTM com os carros de turismo, que é um Fórmula 1 também carenado quase. Foi nos últimos anos, foi nos mas últimos anos. A categoria mais importante que ele competiu foi a Fórmula 1. Ele chegou lá. E além de tudo, em Mônaco tem uma corrida que ele fez os 2 treinos livres da quinta-feira, que Mônaco é na quinta. Ele fez o melhor tempo em um e o Christian Klien fez o melhor tempo no outro. Exatamente. Então pode procurar, quem gosta um pouquinho de história aí, vai achar ele em algum lugar. Não, né? Não, ele conhece muito bem do que ele faz. Aí na corrida de segunda, tempo seco, as primeiras voltas muito boas, muito disputa. A chuva voltou a cair também na segunda-feira, mas aí já era tarde demais. O Joseph Newgarden venceu com o Hunter Hay em segundo e o James Hinchcliffe na terceira colocação. O brasileiro Matheus Leist fez uma grande corrida, terminou no 12º lugar. Pô, Matheus, ele terminou em 12º, como foi uma grande corrida? Pessoal, é o primeiro ano dele, está se adaptando ao carro, não é um traçado fácil que eles correram nesse último final de semana. Ele terminou na frente do Tony Kanaan, que é companheiro de equipe, foi um dos melhores carros da Chevrolet. Então, calma galera, é devagar, não é de uma hora para outra que ele já ia chegar vencendo. Mesmo eu acho que ele chegou muito cru lá. Então, ele tem muito que aprender. Então, ele já sabia e não está na melhor equipe, né? Exatamente. No campeonato, o Newgarden é o líder com 158 pontos, o Rossi o segundo com 145. O Kanaan é o 12º com 79, o Leist o 18º com 51. Próxima disputa, 12 de maio, no misto de Indianápolis. Eu disse o misto. O misto, um mês antes da prova oficial. É. E aí, na segunda-feira subsequente, já começam os treinos, os testes ali para as 500 milhas. E aí, Alonso vem? Não. Esse ano não. Não, que depois da reclamação da última semana, né, contra o carro, e graças a Deus que a McLaren já falou que vai mexer no carro pro próximo evento, próxima corrida. É um carro, melhor dizendo, novo, né? É novo de novo? Novo de novo, é um novo projeto. Que esses que eles estavam andando era muita parte ainda do ano passado. Do ano passado. Esse é o carro totalmente novo, então, e esse motor agora da Renault, tendo ganhado a última prova, pode ser que... Deu um ânimo para ele, mas eu acho que esse ano o Alonso não vem. Ainda falando de Indy, mas agora da Indy Lights, o mexicano Patrick O'Ward. O'Ward. Não, tem um O, vírgula, O'Ward. É Patrick O'Ward. Oh, ajuda aí, Gui. Patrick O'Ward. Tá. É igual o Walt Disney. Vai lá tudo lá para os Estados Unidos, lá para Walt Disney. Ele tá querendo dizer Walt Disney, tá, galera? Pelo amor de Deus. Vamos falar de corrida para não falar do Walt Disney aqui, do Pedro Rodrigo, colega dele, parceiraço de final de semana. O mexicano Patrick venceu mais uma vez as 2 corridas no final de semana, vem dominando a Indy Lights, e na corrida 1, além dele na primeira colocação, o Herta ficou em segundo e o Santiago Uricha na terceira colocação. Na corrida 2, Patrick O'Ward em primeiro, Vitor Franzoni, o brasileiro, em segundo, e o Herta na terceira colocação. No campeonato, o mexicano é o líder com 110 pontos e o Vitor Franzoni, apesar de tudo, é o quarto colocado com 82. Próxima disputa da categoria, 11 e 12 de maio, também em Indianápolis. E para fechar todo o mix ali da Fórmula Indy, o ProMazda terminou nesse final de semana na primeira corrida, com Thompson em primeiro, Scott em segundo e Malucas em terceiro. O nome do cara é Malucas mesmo. Com o brasileiro Rafael Cunha em sexto, Rafael Martins em sexto e o Carlos Cunha em décimo. Misturou os dois, hein? Eu misturei, eu fiz aquela salada de fruta. Na segunda corrida, o Scott em primeiro, o Thompson em segundo e o Carlos Cunha no pódio na terceira colocação, com o Rafael Martins em oitavo. O Thompson é o líder com 102 pontos, o Cunha é o quinto com 75 e o Rafael Martins é o 11º com 45. Próxima disputa, 11 e 12 de maio no misto de Indianápolis. Rapaziada, eu sinto eles meio tímidos ainda na categoria de acesso à Indy. Eles estão... Todos eles. Todos eles. Mas isso é bom, cada circuito está mostrando, tirando o hard, o resto é tudo, tá bem equalizado, então há uma mistura e isso é bom ver. Agora só basta saber se os
do segundo para baixo vai conseguir melhorar para chegar nele, né? Eu acho que está um pouco difícil. A gente está vendo mais uma vez um domínio de um piloto, diferentemente do que foi no Promasa do ano passado com o Franzoni. Não vejo um piloto para disputar de igual para igual com o mexicano ainda. Eu vejo ele um passo ou dois acima dos demais nessa disputa aí. Já que nós falamos de categoria de base, eu acho que é justo a gente falar um pouquinho de kart e também da Fórmula 4. Então vamos começar pelo Enzo Fittipaldi, que nesse final de semana correu uma das etapas da Fórmula 4 italiana na cidade de Adria e venceu 2 das 3 corridas, Pedro Rodrigo. Andou muito bem o Enzo, então parabéns, Enzo, pelo seu desempenho. Foram 2 vitórias além de um pódio, 2 pole positions, deixa a etapa como líder do campeonato com 65 pontos e agora a expectativa sobre ele cresce ainda mais. Carrega um nome de peso e depois o desempenho na primeira etapa, Paul Ricard no dia 13 de maio deve ficar pequena. Isso, vale ressaltar que ele e o irmão dele não começaram nos Fórmulas, né? Começaram nos estocão, né? Lá na NASCAR americana, na KO10, e andavam muito bem lá. E não é uma coisa normal, né? Você vê ele saindo da NASCAR para ir para a Fórmula. Isso foi uma mudança de mentalidade deles, conversando com o avô, né? E mostrando o espaço que o Fórmula ainda tem, deixa a NASCAR, as categorias mais de turismo, quando ele ficar um pouco mais velho. Exatamente. Vamos continuar falando de base, mas agora vamos falar de kart. Vamos falar aí, Pedro Rodrigo esteve acompanhando o kart nesse último final de semana, começando a falar da Torques. Barba, aquele abraço, meu camarada. Próximo final de semana, assim que possível, talvez no outro, ou quem sabe depois, estaremos presentes. Não vou prometer no próximo, que a gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas aí a Torges teve mais uma disputa e na categoria warm-up o Zep venceu, meu caro Pedro Rodrigo, com o piloto High Speed Gustavo Ariel largando dos boxes e terminando em 4º lugar. 4º lugar, o Ariel teve que trocar de kart 2 vezes e saiu lá do fundo e veio e fez um corridão e tá andando muito, menino, ainda bem, eu falo... Isso ficou muito bom, o campeonato está muito competitivo, coisa que não estava numa puta competição nos últimos anos, mas esse ano vem o Zep andou demais, o Rafael ficou na 2ª posição, que é o líder do campeonato, e ver o Ariel chegando aí na 4ª posição foi muito bom. Maravilha. No Endurance do final de semana, o piloto High Speed Gustavo Ariel terminou no 3º lugar ali, mostrando também que tem que ter resistência, não é só velocidade. Não é só velocidade, ele que nem ia participar, foi convidado logo após a prova que ele fez do kart, sentou e fez um corridão na perna dele, ele fez a corrida dele e já sentou no cartão, porque ele que largou para a próxima, largou na pole do Endurance, manteve com o kart ruim, manteve ali, falar uns 20 minutos na primeira posição, lá perdeu, foi para 2º, lá para os 30 minutos eles entraram, trocaram o piloto, e aí o outro piloto, o kart também não estava todo esse rendimento, mas conseguiu se manter ainda na 3ª posição. Legal, então, ao pessoal da Torges aí, aquele abraço, breve, novas emoções aí na Torges Racing, e o Pedro Rodrigo também foi acompanhar a Confraria do Kart, é isso mesmo? Confraria do Kart, nova... Aí, a agremiação que está nos apoiando, está nos ajudando, então a gente deve cobrir eles daqui para o final do ano. Legal. Na primeira corrida, o Jorge Smirne venceu com o Hélio Matias em 2º e o Bruno Eduardo em 3º. Logo depois, o Elvis Janus em 1º, com o Danilo Maria em 2º e o Eduardo Alves na 3ª colocação, meu caro Pedro Rodrigo. Perdoa se eu estou esquecendo de alguém aqui, galera, que os resultados aqui ficam um pouco difíceis de conseguir. Que faltou ainda uma das categorias, que ele tem G1, G2 e G3, né? Certo. E uma ainda ficou faltando porque lá não tinha o resultado na hora e a gente não conseguiu pegar, mas qualquer coisa vai estar aparecendo aí embaixo para vocês, porque hoje a gente está gravando na terça-feira, os resultados não estavam na internet. A gente não tinha conseguido acesso. Aparecendo vai estar aí embaixo para vocês. Exatamente, a gente não conseguiu os resultados, mas... estamos sempre à disposição aqui também. Em breve, algum de vocês aí da Confraria do Kart vai estar aqui no programa também para a gente conversar um pouco mais,
para conhecer um pouco mais do trabalho de vocês e, claro, também para ir mostrar todo o desenvolvimento da equipe deles aí. Tá bom? Valeu, Elião, pelo espaço por ter aberto essa oportunidade aí pra gente. Tá certo. Galera, antes da gente fechar esse segundo bloco, vamos falar um pouquinho do WTCR. Aí você fala, pô, Matheus, WTCR. Nossa, mas a primeira etapa foi só no começo do mês, né? Estamos falando agora. Estamos falando agora. A primeira etapa foi há 15 dias, nesse final de semana já tem a segunda etapa. É uma categoria que ainda vai chamar muita atenção. É uma categoria que conta como carros como o i30, o Peugeot 308, o Leon, o Civic, o Alfa Romeo, o Golf e o Audi RS. São pilotos experientes, pilotos que conhecem do mundo dos carros de pista, traçados muito interessantes. Conta com 10 etapas na temporada. A primeira foi em Marrakech. Nesse final de semana será no traçado de Hungaroring, na Hungria. Então são pistas bem legais, bem interessantes. E eu queria que você falasse, Pedro, porque é a junção do TCR com o WTCC. São duas categorias que se fundiram em uma agora. Se fundiram. E uma coisa que eu não entendo. A logomarca tá WTCR. Embaixo tá World Touring Car Club. Embaixo. Isso que eu não entendi. O R foi parar onde? Porque ficou igualzinho o WTCC, que não era Club, era Championship. Era Championship. Mas é uma categoria que vem aí para ocupar o lugar do WTCC. O WTCC tinha um regulamento muito mais pesado e caro para as montadoras. E há alguns anos, se eu não me engano, há 3 ou 4 anos, a própria empresa do WTCC lançou o TCR nacionais e o europeu, que são os carros mais de linha e mais básicos para a pista, e ele acaba tendo um custo menor, né? E acabou com todo o sucesso que teve, tanto o europeu quanto os de cada país da Europa dos campeonatos, decidiram transformar o WTCC no WTCR, e vale mostrar ainda que eles vai ter, Pedro, mas a primeira teve 15 carros, primeiro, Marrakech não tem corrida, é a única corrida que existe em Marrakech. Então, já nessa próxima etapa, que se eu não me engano é Dinamarca, né? Hungria já tem o campeonato lá da Hungria de TCR. E é o mesmo regulamento. E pelo que eu entendi, alguns pilotos da Nacional irão andar no Mundial nas etapas de europeias, ali naquele junção. É mais ou menos o que o pessoal do Brasileiro 1.6 faz com os regionais de marcas e pilotos. Unificam o grid, vai todo mundo para a pista e fica aquele grid lindo e maravilhoso, mas cada um dentro da sua categoria, mas também com disputa entre eles também. É o que não deixa de ser muito bom para a categoria, muito bom para a mídia, porque mostra ainda mais os carros, mostra pilotos locais, mostra patrocinadores locais também que apoiam. Isso é muito bom. Mas posso mudar um pouquinho o assunto, já que nós estamos falando de coisa que vai ter esse final de semana? Esse final de semana tem a primeira etapa do Endurance, do Brasileiro de Endurance, que é a Copa Dopamina Endurance, né? Endurance Dopamina. E essa semana, na segunda-feira, a Via Itália trouxe aqui para Interlagos o GT3 Huracan, o deles, que vai ser usado na disputa do campeonato, que eu acho que vai ser demais com esses carros. Pois é, tem que ficar de olho aí para esses carros novos que estão chegando para o Brasileiro de Endurance. Então, toda a sorte do mundo para a categoria nacional. Nós acompanhamos diversas etapas no ano passado, fomos para o interior, vimos muita coisa. E se tiver transmissão deles, pode entrar no nosso portal que vai estar lá ou o link ou o próprio painel para você dar o play e assistir. E assistir também. É uma categoria que a gente apoia muito e tem que ser apoiada mesmo, porque a galera soa a camisa para fazer aquilo ali. Legal? Só para a gente fechar esse bloco, lembrando, o WTCR, próxima etapa, dias 28 e 29 de abril, em Hungaroring, na Hungria. Galera, a gente vai para o segundo pit stop, daqui a pouco a gente volta para falar de Stock Car e MotoGP, o domínio de Marc Marquez nos Estados Unidos. Segura aí. Sprint Race, você quer correr numa categoria nacional com equipe única, carros iguais, todos os últimos modelos, câmbio sequencial, motor
V6. Vem andar na Sprint Race. Entre em contato pelo site e fale com o Thiago Marques na Sprint Race. Other guys were coming around with flowers and perfume. Your blue eyes, they blew me away. I was caught in your typhoon. Now you are my number one. Ain't no others can compare. RCP Racing, venha visitar nosso showroom. Conheça todos os nossos produtos, macacões, sapatilhas, luvas, camisetas, jaquetas e muito mais. Estamos presentes com a loja nos regionais do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Pode vir no nosso showroom, no nosso site rcpracing.com ou pelo Facebook Ricardo Pinto. Nosso WhatsApp é 11 982596173. RCP Racing. De volta com Alucinados por Velocidade aqui no portal High Speed Brasil, convidando você a acessar www.highspeedbrasil.com.br, confira lá o nosso site, também as matérias de montadoras, das equipes, releases e também dos pilotos assessorados pelo grupo High Speed Brasil. Agora é hora de falar de MotoGP, Estados Unidos. Só não dá pra falar da casa de Marc Marques porque ele é espanhol. Porque o que o cara vem fazendo nos últimos anos nos Estados Unidos, para ser mais exato, nos últimos 10, é impensável no mundo da velocidade, meu caro Pedro Rodrigo. Acho que ele só perdeu uma prova pro Rossi lá. E ó, faz anos. Faz quase uma década já. Naquele ano que o Rossi se arrebentou inteiro ainda. Mas eu acho que é mais um ano dele, mesmo ele fazendo as cagadas dele que ele veio fazendo, fez até na última etapa lá na Argentina. Ele que esteve no Brasil na última semana, teve uma coletiva dele, o Ronaldo Arrighi foi lá, fez a cobertura, né? Mostrou, falou com os meninos, ele e o irmão, né, que vieram. O Alex. E vale ressaltar que ele tem quantos títulos? Três ou quatro. 3 ou 4. Quantos ele tem? Ele tem tudo para se tornar o maior campeão. Para passar o Rossi. Mas vai ter que trabalhar muito. Vai. A corrida já começou nesse final de semana com uma verdadeira confusão. O Iannone vinha para marcar a pole position e aí o pessoal falou que o Marques atrapalhou o Iannone na volta. Com isso, a pole que era do Marques acabou sendo desclassificada, ele caiu para a segunda fila e o Iannone largou na primeira. Mas não demorou muito, o Marques assumiu a liderança ainda nas primeiras voltas. O Iannone mostrou que a Suzuki está melhor esse ano do que na temporada passada. Mas a corrida já não começou legal, meu caro Pedro Rodrigo. É uma disputa, e vale ressaltar que ele atrapalhou sim o Iannone na classificação. Ele deu um à la Schumacher quando ele fazia em Mônaco. O Schumacher fazia isso. O Schumacher, ele fazia, tinha gente para fazer volta, ele fazia o tempo, batia o carro porque os outros não conseguiam, porque daí dava bandeira vermelha, acabava o treino, porque já estava no final, e os outros perdiam volta e ele ficava na pole. Então, não é muito legal e o Marques, eu acho que ele vai ser campeão esse ano novamente. Acho difícil ter uma frente para segurar ele. O único cara que está andando bem, mas é uma equipe que vai andar bem, foi o que a gente já falou, uma ou outra prova, que é a Ducati, e não vai com o Dovizioso e não vai conseguir fazer frente. Não. E a Honda não tá lá essas coisas, né? A Honda do Marques mostrou aí, o Pedrosa também não conseguiu um bom desempenho. Curioso é que o Marques se adapta muito rápido aos Estados Unidos. Na corrida, o Marques venceu com o Viñales em segundo e o Iannone na terceira colocação. Rossi em quarto e Dovizioso em quinto. É uma disputa bem interessante. Tirando o Iannone de Suzuki aqui, que resolveu aparecer, não tem mais ninguém. É a galera que a gente está acostumado. Mesmo de sempre.
No campeonato, o Dovizioso é o líder com 46 contra 45 do Marques e 41 do Vinhales. Então, começo de campeonato, muito equilíbrio, mas ainda tem muita coisa pela frente. Próxima etapa, 6 de maio, na Espanha, em Jerez de la Frontera. Uma pista que todo mundo conhece, uma pista maravilhosa, mas é uma pista que não é favorável a ninguém. A não ser pela torcida. A torcida do Marcos vai estar lá para ajudar ele. E a do Rossi o também. O Rossi anda muito nessa pista e o Dovizioso andou muito bem nos últimos anos nessa pista. Então a gente tem 3 caras aí que vão fazer frente aí. Exatamente. Na Moto 2, o italiano Bagnaia venceu com o Alex Marques em segundo e o Miguel Oliveira português em terceiro lugar. O Eric Granado fechou no 22º lugar. Mais uma vez eu declaro, galera, devagar, ele está pegando agora a mão da moto, ele vem numa crescente na categoria, ele vem cada vez mais chegando à frente no pelotão. Acredito que até o final do ano ele vai estar figurando entre os 12 e 13 primeiros da categoria. Mas tem que dar um tempo pro Eric, não é assim. E outra, ele vem de 2 categorias muito mais lights do que essa. Esses pilotos que estão lá já é o último degrau para a moto. Você pode olhar, o Marques, irmão do Marques, o Alex, o Miguel Oliveira, a galera já está pronta para ir para a MotoGP. Não foram esse ano porque não tinha local, não tinha equipe para eles. Agora vão, a partir do próximo ano já vai abrir mais espaço. Exatamente. Eu acho que ele tem que andar bem, ele tem que ficar ali entre os 10 primeiros, se ele conseguir se manter nisso, para ele conseguir uma vaga numa das equipes principais no próximo ano. Exatamente. Vale ressaltar que esse ano ele conseguiu andar através daquelas vaquinhas online, né, que o Celso Miranda fez com ele e divulgaram bastante. Ele conseguiu toda a verba para fazer o campeonato e o ano que vem não sei se vai ser fácil assim, então é bom ele andar bem e conseguir uma vaga, pelo menos numa equipe que ele não tenha que desembolsar nenhum. Ou pelo menos desembolsar o mínimo possível. Bom, saltando lá dos Estados Unidos para desembarcar no Brasil, Autódromo de Velopark, segunda etapa da temporada do Campeonato Brasileiro de Marcas, e teve um nome, Vicente Origi. Venceu as 2 corridas, tanto no sábado quanto no domingo, com pista molhada, com pista mais seca, com pista molhada de novo, com pista seca. E aí ele mostrou porque o Chevrolet é o dominante na categoria, venceu as 2 corridas, já é o líder do campeonato, Pedro. Se continuar nessa tocada, Vicente vem pro título. O Bassi também acabou chegando no pódio, não chegou? Sim, chegou também. Vamos lá. O Bassi que veio de uma vitória lá na abertura. Blancpain, né? Isso. Era do Blancpain, ele que andou com o Thiago Marques e acabaram fazendo a vitória. E nós não falamos semana passada, mas no Blancpain também tivemos vitórias de Alan Kodair com o Marcelo Ran. Exatamente. Né? Então eles também venceram. Então a galera na Europa também andando bem, mostrando força. A adaptação com o carro, que o ano passado não era todo o desempenho, esse ano já com conhecimento, já consegue melhorar, já consegue trabalhar. Nesse final de semana na Stock, o Alan também mostrou um melhor desempenho na categoria. Voltando para Marcas aqui na corrida 1, Origi em primeiro com o Butch em segundo e o Igor Hoffman na terceira colocação, sendo que o Butch venceu na categoria Trophy. Quem que ficou em segundo? O Butch. B-U-C-C-I. Coloca um nomezinho do cara aqui embaixo bonitinho para ficar legal. Né? Você sabe quem que é? Não. Nem ideia. Eu entendi Burt, eu falei, nossa, mas não, Butch, não. Vamos lá. Na corrida 2, o Origi voltou a vencer com seu Chevrolet, com o Reichel em segundo e o Butch novamente na terceira colocação. Ele que venceu novamente na categoria Trophy. No campeonato, o Origi é o líder já com 81 pontos, com o Basso em segundo com 68 e o Reichel em terceiro com 66. Próxima disputa do Marcas, dia 20 de maio no Rio Grande do Sul. Uma categoria fadada à extinção ou uma categoria que ainda pode crescer? Uma categoria que, se as reuniões derem certo essas próximas semanas, é uma categoria que pode voltar a crescer, sim.
Eu achei estranho porque estava marcado que teria Fórmula 3 junto. Foi adiada. Foi adiada a primeira etapa. Super Fórmula Brasil. Super Fórmula Brasil, que agora não é mais Fórmula 3. Exato. Mas vamos ver o que acontece. Eu estou conversando ainda com pilotos da Fórmula 3, porque nem eles sabem como é que vai acontecer esse ano. Né? Exatamente. Mas vamos aguardar para ver, estamos de olho nessa categoria também. E ao pessoal do Marcas aí, ao Rafael Campos, a toda aquela galera que correu, parabéns aí, continuem lutando, não deixem a categoria terminar. É uma categoria que a gente sabe poderia ser muito mais acessível, mas tem pessoas trabalhando aí para continuar desenvolvendo o Campeonato Brasileiro de Marcas. E para a gente terminar, lembrando você de acessar www.highspeedbrasil.com.br, vamos falar de Stock Car e Kaká Bueno voltando a vencer. 2 anos, foram 55 corridas, largou na pole position. Mas a culpa foi do moleque dele. A culpa é de quem? Do filho dele. Por quê? Porque tem uma imagem do moleque dele antes da primeira corrida, que ele foi lá, abraçou o carro, deitou em cima do carro. Acho que ele passou tanta energia positiva pro carro que o Kaká foi lá e fez o que fez. E quase que no final ele não consegue chegar em primeiro com o Zonta empurrando ele. O Zonta e o Júlio Campos logo atrás, embutido nele também. O Kaká Bueno finalmente voltou a vencer. Foram 55 corridas. Né, a 26ª vitória do Kaká Bueno na categoria, o 78º pódio, ou seja, o cara tem o nome dele eternizado na categoria, são 5 títulos, não é verdade? Aí na primeira corrida ainda deu Zonta em segundo e Júlio Campos na 3ª colocação. A corrida também foi marcada por um toque entre Sérgio Gimenez e Felipe Lapena. O Felipe Lapena, um grande abraço, Felipe, a gente acompanha nas redes sociais, externou numa das redes sociais aí a insatisfação e a indignação dele, pediu por favor para que não aconteça mais, e a gente torce para que o automobilismo seja limpo. Por favor, né? Tá? Mas a gente tem que ver muito bem o que aconteceu. Às vezes o piloto consegue, não consegue parar, consegue, não consegue frear, só estando dentro do carro mesmo para saber, não é mesmo, Pedro Rodrigo? Eu acho, mas eu acho que vale ressaltar que o campeão continua líder. O campeão continua líder. Afinal, Daniel Serra venceu a segunda disputa no final de semana. Trabalhou bastante, acertou na estratégia, teve que segurar o Marcos Gomes, que durante um tempo da segunda corrida o pressionou. O Serrinha que vai estar correndo com o Pipo na equipe Corsa de a F-Corsa de Ferrari na 24 horas de Le Mans. Mas vou deixar aqui um abraço tanto para o Pipo quanto para o irmão dele. A gente soube do Walter, eu não consegui falar na última semana. Mais um abraço aí para todos vocês, e o Walter, como um apaixonado pelo automobilismo, espero que vocês continuem aí esse caminho, né? Exatamente. Bom, Serra em primeiro, Marcos Gomes em segundo, Júlio Campos repetindo um pódio, coisa rara, que ele já tinha conseguido, ele repetiu. O Júlio Campos é o único que conseguia até isso até agora em terceiro, com Átila Abreu em quarto e Felipe Fraga na 5ª colocação. Com esses resultados, o Daniel Serra é o líder do campeonato com 80 pontos, com o Kaká Bueno em segundo com 65 e o Felipe Fraga em terceiro com 59. Se desenha aqui uma luta pelo título ou impressão minha? Eu acho que a luta é essa daí, com o Kaká podendo ser o hexacampeão, né? Ou então o Serrinha sendo bi. Bi ou tri? Bi. O Serrinha é bi, ele só foi uma vez campeão, ele pode ser Serrinha é campeão, então ele pode ser bicampeão. Próxima disputa da Stock Car no dia 6 de maio em Londrina. Só para a gente terminar esse Alucinados por Velocidade aqui, eu quero destacar mais uma vez os memes nas redes sociais, do Alonso reclamando do carro, do pessoal falando da Toyota no WEC, que estão torcendo para a Toyota quebrar os 2 carros na LMP1. Eu só queria falar uma coisa, vai ter Porsche, tá? Então, em breve, a Porsche também está aguardando o novo regulamento do WEC para ver se volta com a Porsche. Não, para 2019 voltar. Eu já recebi um vídeo com o carro pronto. Então, eles estão com o carro pronto, só que eles estão aguardando o regulamento, como é que vai funcionar nesse tudo isso momento, daí. esse carro que tá, e é diferente, a frente é diferente. É um carro totalmente novo. Tudo. E já mostraram o carro na última semana, porque tem chance dele andar nas 24 horas esse ano já. Pode ser possível. É possível dele andar, não é uma certeza. Mas
Porsche, fica em casa, deixa a Toyota tentar, por favor. Não precisava. Careca, abraço. Sabe como é que é? O Careca ele bate na tecla que se a Fiat for de correr de Fiat 500, 500, a Fiat vence o Toyota de LMP1. Porque os caras não dão sorte, os caras quebram. Só que quem vai estar no Toyota LMP1 esse ano? O próprio Fittipaldi está lá dentro, né? Vamos torcer para que não quebre. E se torne o primeiro brasileiro a vencer as 24 horas de Le Mans na categoria principal. Né? Porque o Serrinha venceu o ano passado na categoria na GT Pro, aí se tornou o primeiro brasileiro a vencer, mas ainda não na principal. A gente tem Paul Ricard já esse final de semana, não é? Se eu não me engano, o prólogo já é agora. O pessoal já está começando a trabalhar no desenvolvimento dos carros. Pedro Rodrigo, traz pra gente as empresas que apoiam o grupo High Speed Brasil. Agradecer as empresas que nos apoiam, começando pela Mitsubishi Motors. Curta a fanpage e acesse o site e conheça os últimos lançamentos da marca. Agradecer também a Escola de Pilotagem Interlagos. Você quer se tornar um piloto? Entre em contato e fale com o Antônio. Agradecer também a Pure Dog. Você que precisa de passeio cachorro, rações especiais, hospedagens, entre em contato com a Pure Dog. Agradecer também a High Speed Roast. Vocês precisam de hospedagem, desenvolvimento de site, assessoria de imprensa, assessoria de redes sociais, entre em contato na High Speed Roast. Agradecer também a CSN Informática e Eventos. Você que precisa de alguém para cuidar das redes de tecnologia no seu evento, ou você dono de escola que precisa de simuladores, entre em contato com o Cássio na CSN. Agradecer também o Empório das Letras Interlagos. Vocês gostam de livros, vinis ou produtos do mercado geek? Vai lá fazer uma visita lá para o Léo Taccone. Agradecer também a Arte 1. Você que precisa adesivar seu carro, fazer adesivos, fazer camiseta, entre em contato lá na Arte 1. Agradecer também a Torgs Race. Você quer começar no automobilismo do jeito fácil e barato? Entre em contato com o Barba na Torgs Racing. THR Kart. THR tem disputas dia de semana, final de semana, para novinho, velhinho, gordinho. Entre em contato com o Márcio Simão na THR. Agradecer também a RCP Racing. Macacões novos, usados, mas importados, jaquetas, luvas, capacete, sapatilhas, você encontra na RCP Racing. Entre em contato com o Ricardo. Agradecer também a Bordados Bresser 24 horas. Você que precisa desenvolver camiseta, boné ou qualquer peça de vestuário bordado, entre em contato com o Luiz lá na Bordados Bresser 24 horas. Agradecer também o nosso diretor de imagem, o Guilherme Sato. Você que precisa fotografar ou filmar o seu evento, entre em contato com o Guilherme Sato. Agradecer o site, minha na mão, revista Sport Motors. O site Templo dos Esportes. E o portal High Speed, sempre atualizado com as últimas notícias do automobilismo, motociclismo e mercado das montadoras. Sempre lembrando, curta as nossas fanpages, todas, por sinal, toda semana temos várias promoções, sorteios aqui. Quem estiver lá já está concorrendo, então vai lá que sempre estará participando aqui. E agora vamos, aliás, e vocês querem nos apoiar? Está aparecendo aí para vocês os nossos contatos. Entre em contato que vamos dar um jeito de melhor atendê-los. Agora vamos voltar para o estúdio, vamos aí. Essas são as empresas. Se você também quer fazer parte do grupo High Speed Brasil, entre em contato por esse e-mail que está aqui embaixo e converse com o Pedro Rodrigo. Se você também quer um trabalho de assessoria de imprensa, entre em contato conosco. Tá? Teremos o maior prazer em lhe atender. Tudo bem por aí? Tudo certo. Então um bom descanso para você, aquele abraço. Aquele abraço, e quem não assistiu ontem o Raio X Garage, acesse lá, temos o Unbox, né Gui? Como é que fala?
unboxing de um celular do Blue, e também teremos o teste, né, do Renault Kwid. Tá certo. Sobre todo o mundo do automobilismo, acesse highspeedbrasil.com.br, com direção de imagem de Guilherme Sato, ele, Brad Keselowski, tá? E direção geral de Pedro Rodrigo. Um grande abraço a todos e até o próximo Alucinados por Velocidade aqui no portal High Speed Brasil.